Perfeito, né? Nós estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né? E de forma introdutória, uma saudação especial a todos, né? E hoje nós estamos com um mergulho muito profundo, né, para ser realizado, e claro que nós vamos ter um entendimento também bem interessante acerca do Sutra em que nós vamos estar observando hoje. Nós estávamos em uma, por assim dizer, uma sessão, né, no qual nós estávamos deliberando sobre observações, né, no mundo astronômico, na astrologia, nas estrelas, tal, e todas as revelações que nós tivemos em contato, né, com os Yoga Sutras nos trazendo essas informações. Muito importante, né? Nós passamos aí por 3 sutras bastante significativos, onde nós falamos sobre o conhecimento do sistema solar, né? Nós também falamos sobre o conhecimento das configurações das estrelas e falamos também sobre o conhecimento dos movimentos, né? Nós falamos sobre todos esses agregados e tudo isso, né? E claro que tudo que proporcionaria através desse olhar mais profundo, né? Tudo que proporciona através desse olhar mais dinâmico, esse olhar mais voltado, né, ao entendimento mais profundo, e todas as revelações que partem ou que se dá a partir desse momento, desse contato mais vívido, né, com essas experiências, né? Hoje nós vamos estar realizando então uma observação, um mergulho no Sutra de número 30. O Sutra de número 30 ele é um assunto bem interessante, né? Nós vamos estar conversando sobre arquétipos, né? Arquetipal, nós vamos estar conversando sobre um conhecimento sobre o corpo, a corpologia, o corpo físico. Nós vamos estar tendo então essa oportunidade de estar desdobrando deste sutra, né? Inclusive agora nós vamos estar entrando também numa seara de observações mais internalizadas, né? A exemplo Sutra de número 31, nós vamos estar vendo sobre a cessação de fome, cessação de sede. Nós vamos estar estudando também sobre imobilidade. Nós vamos estar vendo então sobre esses diversos aspectos, né? Nós vamos estar tendo a oportunidade desse mergulho muito profundo aqui, né, nos próximos sutras. Nós também estamos marcando um período em que nós estamos passando da metade já, né? Muito mais longe da metade de toda essa jornada que nós temos que fazer. Nós estamos também, só a título de demarcação, né, temporal, nós estamos hoje concluindo, nós estamos hoje, é o último domingo, né, do primeiro semestre de 2020. Então a gente, no próximo... O próximo encontro, então, nós vamos estar realizando ele, né, no segundo semestre já do ano de 2020. E acho que é interessante o que eu destacar aqui, né, que aqui na região sul nós estamos na estação do inverno, por isso que a gente está toda paramentada de roupas assim. E a temperatura está marcando hoje 0 graus, né? Então hoje está bastante frio. Exige-se também que nós estejamos, não 0 graus da temperatura, mas acho que a sensação térmica da serra está nessa faixa, né? Então está bastante frio, o ar está... te puxa o ar é gelado, né? E essa irritação me força, então, tá tossindo, né? Então eu te peço já desculpa a todos os que vão nos acompanhando e a gente já, né, faz esses adendos iniciais e nós já vamos dar início, então, ao que nós vamos estar trazendo aqui. O que é importante nós entendermos que já é conhecimento nosso, né? Nós já temos esse conhecimento agregado de outros sutras, mas existe um arquétipo de todas as formas, né? Existe um modelo
perfeito, único, né? Algo que denomina a forma que nós estamos observando como uma cópia, né? Como uma cópia. E isso vem a mostrar, mostrar que temos como buscarmos o espelho desse arquétipo. Né? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente observa uma árvore de determinada espécie. A gente vê que existe, né, milhares de árvores daquela determinada espécie. Mas ela existe o seu arquétipo, né? Ela existe o seu arquétipo universal, ela existe a sua primária, né? Ou a sua fonte primeira, a sua raiz primeira. Ela existe uma manifestação, né, dessa fonte primária. E essa fonte primária é que faz a derivação de todas as outras experiências que vieram depois, né? A gente pode dizer também, fazendo uma observação nesse sentido, que através dessa polinização desculpa, gente, que através dessa polinização, né, que ocorre, e também, né, nas árvores que vão subsequentemente nascendo, né? As árvores que vão na subsequência nascendo, vão na subsequência existindo por milhares e milhares de anos, se distanciam da perfeição do arquétipo. Elas começam a ter suas experiências, elas começam a ter modificações temporais, elas começam a ter modificações dos seus agregados evolutivos, elas começam a ter alterações nos seus padronizações, forçadas pelo solo onde elas estão, forçadas muitas vezes pelo vento, pela força da gravidade. Então, elas podem ser também, né, através de suas experiências kármicas, também serem conduzidas às modificações, mas há uma expressão, né, há um centro, há um arquétipo, há um primário que representa toda a beleza, toda a força, que representa todo o papel, que representa todo o projeto, que representa tudo o que é. Tem uma representatividade de um todo, de tudo que representa imperfeição, de tudo que representa em máxima qualidade, em máxima potencialidade, a máxima possibilidade daquela árvore em sua geração de frutos, em sua geração de beleza, em sua geração de força. Tem tudo uma expressão. Nós somos, né, o resto é só cópias. Nós podemos dizer então também, baseado nesse raciocínio, que o ser humano, né, o ser humano também tem a sua expressão. Se você observar o homem, né, o ser humano também tem o arquétipo do corpo humano, né, o arquétipo que define o nosso corpo. O resto são apenas cópias. O resto são tudo cópias, né, desse corpo. Então a gente para analisar a beleza desse arquétipo, né? Dessa matriz, a beleza dessa matriz, a beleza desse corpo, nós paramos para também fazer uma análise, né, da perfeição desse corpo, a perfeição dos seus órgãos, né? É o perfeito de tudo. É a máxima expressão em beleza, é a máxima expressão em força, é a máxima expressão em durabilidade, em organização, em perfeição, né? Não há erros, né? Se você for observar, não há erros, não há forças atemporais, forças do tempo, forças kármicas, não, é uma perfeição muito aquém, talvez, das deliberações do conhecimento humano. E quando a gente começa a nossa jornada do yoga, a gente começa a buscar essa perfeição, né?
A gente começa a buscar essa perfeição, essa retidão. Tentamos imaginar agora por alguns instantes o corpo de uma criança, né, de um bebê. Em relação a um corpo de uma pessoa mais velha, o corpo do bebê, o corpo da criança, mostra a maior perfeição em saúde que se possa ter, né? A maior expressão de perfeição, a maior expressão de como é que podemos dizer, não de força, somente força, não somente beleza, mas de expressão da juventude. Não tem falhas, né? Não tem cicatrizes, não tem imperfeições, no sentido de já ter tido experiências, né, que foram trazendo degenerações, que foram trazendo situações que possam complicar o funcionamento dos seus próprios órgãos, né? Não tem nada disso. É um corpo perfeito, né? Então, esse podemos dizer que é a expressão de um corpo arquetipal, né? Da manutenção dos corpos que se virão posteriormente. Nós podemos dizer também que o corpo humano, segundo o que informa a ciência, a cada 7 anos renova todas as suas células, né? A cada 7 anos é um corpo novo. Então, uma pessoa de 49 anos de idade tem 7 corpos, né? Você viu, né? E assim sucessivamente, as pessoas vão ganhando um corpo rejuvenescido, uma rejuvenescização, troca de todas as suas células. Só que as cópias, né, elas trazem as imperfeições também produzidas através dos encaminhamentos kármicos. Nós paramos para ver a beleza em que há, né, e a perfeição que há em um corpo saudável logo quando nasce. Né, tem toda ali a sua expressão de paz, sua expressão, tudo que representa de uma expressão, né? E essa cópia, ela foi espelhada no quê? A gente vai dizer, no gênese do pai e no gênese da mãe. Não, mas ela tem, né, o corpo humano com seus braços, suas 2 pernas, a expressão do tronco, né, a expressão dos braços, a cabeça, a posição do cérebro, né, a posição dos olhos, a posição do nariz, a posição da boca, das orelhas, a disposição dos órgãos internos, né? Há uma matriz, né? Há uma matriz que formatou tudo isso. Há o primeiro, né? Há uma matriz que traz a formatização, ou melhor dizendo, a formatação, né, para gerar esse padrão. As pernas, né, os ossos, a gente olha as articulações, os nervos, as veias, os pés, as unhas, os dedos, né? A gente vê que há uma formatação, né? Tornozelos, os ossos. É uma perfeita maquinária, né? Uma das máquinas mais perfeitas que estão criadas pelas forças espirituais que está sobre a Terra, né? É a máquina que está assentada sobre todos os outros planos. É uma máquina, então, de extrema beleza e perfeição, né? Elas têm uma semivida, né? Ela tem uma vida paralela, por assim dizer, né? E nós estamos habitando. Nós somos os habitantes desses corpos, né? Nós somos o habitante deste corpo. É nos emprestado, é nos concedido, nós somos trazidos para experiências. Nós estamos aqui, né, sendo uma experiência. O corpo é o fruto. O corpo é um fruto, né? E nós estamos sendo experiência em frutos. Assim como uma árvore, né, entrega
através de um processo de polinização, né, posteriormente entrega o seu fruto num período. É o que nós estamos sendo agora, né, mais ou menos nesse sentido, bem mais profundo, espiritual, no se falar, no se visualizar, imaginar, né? Mas é importante saber que existe essa matriz, esse corpo que representa toda a perfeição, né? Não é que ele representa a perfeição, mas ele tem de ser perfeito, ele tem de ser né, o suprassumo de toda a perfeição. Porque nós somos cópias falhas, né? Nós temos cópias errôneas, nós somos cópias que trazem, né, a doença, nós trazemos em nós as imperfeições, nós trazemos em nós também as marcas que contraímos, né, nos nossos outros corpos à medida que estamos caminhando e evoluindo para a busca dessa perfeição, né, para a busca de nós estarmos de volta com o nosso arquétipo depois da descida do arco e a subida do arco, né? Nós estamos agora na subida novamente do arco, então nós estamos voltando a buscar essa perfeição. E o Sutra de hoje ele vem nos dizer que há, né, uma forma, que há uma maneira de nós entrarmos em contato, né, internamente dentro de nós com essas essências e, acima de tudo, em contato com essas essências, em contato com essas perfeições, né, nos facultar um conhecimento de toda a organização física. Imagine só, né? Nós fazemos um desdobramento, desdobrarmos-nos em nós e nos revelada toda a ciência do corpo, né? Todas as posições, tudo o que funciona, entendermos, né? Não entendermos somente nas observações de olhar figuras, debruçar cientificamente sobre tais ensinamentos das ciências, né? Ser um mestre nesse ensinamento, ser um perito nisso, não isso, gente. Nós estamos falando em experiências profundas, né? Em experiências intensas, em experiências reais. Ter, né, todo um conhecimento muito profundo, né? Um conhecimento verdadeiro, não pesquisável, mas internalizado dentro de você, né? Algo que esteja assim dentro de você, muito arraizado, muito profundo, né? Esteja ali colocado no seu íntimo interno em você, e você está tendo, né, e sendo esse conhecimento ao mesmo tempo, e entender de toda uma organização de um corpo, né? Toda a organização das disposições físicas, ser um perito, né? Nós temos que tentar sempre entender muito aquém do que você possa imaginar, de qualquer sentimento, de qualquer experiência que a ciência possa trazer, é muito profundo, né? Entender sobre tudo, sobre um estômago, observando como é que é um estômago perfeito, saber de todas as suas possíveis imperfeições, saber de todas as suas possíveis dificuldades que ele possa vir a ter, ou contrair, ou fazer, né, observações muito profundas de tudo o que possa representar, né, uma perfeição de um órgão, como um órgão funciona. Nós estávamos de encontros atrás falando sobre o coração, né? Saber de tudo como é que funciona, ser o coração, entender, né? Mergulhar, internalizar, saber de onde está todas as suas veias, onde está toda a sua força, né? Da pulsação através desse magnetismo que faz contrair esses nervos contraem. Como é que funciona, entender, ver essa força passando, sentir essa vibração dessa energia etérica correndo de um lado para o outro, né? Vendo a fluidez de tudo isso, vendo, né, um pulmão que incha-se, infla-se com o ar, e compreender por que ele faz isso, né? Compreender esse ar inflando-se, ele aumentando, né? Enchendo-se, e saber não somente que ele está fazendo isso por um processo mecânico, mas entender o processo inteiro
entender o limite, entender a razão, entender o porquê na criação de tudo isso, o porquê que tem de ser nesse jeito, o porquê que tem de ser desse formato, né? Fazendo uma compreensão, assim, no sentido de entender o porquê foi criado dessa natureza, né? Ver o porquê que ele tem de ser assim, qual é o seu modelo mais perfeito na sua padronização, né? Ter uma experiência tão vívida de entender até mesmo quando, como e quem o criou o determinado órgão, né, que nós estamos hoje utilizando-nos como ferramenta. Imagine, né? Nós observarmos hoje, nós sabemos que cada um dos nossos chakras hoje, né, representa os vórtices energéticos correspondente, né, a uma determinada posição do nosso corpo, mas que faz determinadas reações também em todo o nosso corpo. Como é que eu posso dar exemplificações, né, para nós entendermos? Nós temos que ver que tem chakras com seus vórtices energéticos que atuam em determinadas posições e que nos fazem, né, muitas vezes ter contatos não somente, né, na perfeição nos contatos físicos, mas os contatos também mais espiritualizados. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente sabe que o chakra, né, o chakra na altura do coração, além de trazer todo esse funcionamento dessas energias, né, o coração batendo, todas essas coisas, ele atua muito com as emoções. Ele é um chakra que tem uma grande atuação com as emoções. Você pode prestar atenção quando a pessoa está amargurada, a pessoa está triste, a pessoa até mesmo sem querer fica com o coração apertado, né? Ela fica com o coração oprimido, o coração fica né, batendo descompassado, ela fica com uma coisa ruim, a pessoa se sente agoniada, aquela agoniação, não há alívio, tudo correspondente a isso, né? Até se vocês analisarem, não é à toa que isso se faz, a gente tem alguns quadros das vertentes católicas, ou que vêm mostrar uma expressão de Jesus Cristo, eles mostram, né, uma imagem do coração de Cristo, bota o coração aqui e mostra aqueles raios que se emanam, né, que se emanam muito forte, mostrando que há uma grande perfeição no amor, né? Porque tudo isso corresponde aqui, um chakra relacionada ao amor. E quando a gente está, né, com o amor transcendente, quando nós estamos de verdade, né, em plenitude de amor, em plenitude de bondade, é aqui que atua. Né? É esse chakra que está totalmente trabalhado, está totalmente resplandecido, as suas pétalas estão todas elas ativas e trabalhando. Então a gente vê que aqui, né, nessa altura desse chakra a gente vê que resplandece então amor, controle das emoções, paz interior, uma amorosidade tão grande, perfeita, né? É esse chakra que é ativo. E tudo se representa através daquilo, né? E observa como os antigos, né, as pessoas mais antigas percebiam isso, no qual fizeram Jesus Cristo mostrando a perfeição de amor, né? Uma perfeição de bondade, a perfeição de amor. Sendo que Jesus era um anjo, né? Era o quinto elemento, tinha ainda mais o chakra da garganta desenvolvido, né? Uma desenvoltura perfeita, né? Muito perfeita, é o ser mais perfeito que nós temos relatos que passou por aqui, né? Posteriormente aos outros que já também se manifestaram, um grandioso avatar, né? Tinha um poder muito grande na materialização, na expressão, na força, na entonação de sua voz, né? E depois aqui nós vemos assim um chakra mais espiritualizado aqui na coroa da nossa cabeça, né? Um chakra que mostra uma espiritualidade muito profunda, onde está a intuição, o contato com os planos mais profundos, né? É um chakra que mostra muito mais que angelitude aqui, né? O semideus é um chakra que mostra as coisas deíficas, né? O contato com as coisas as perfeições espirituais, né? Por assim dizer, os deuses, as pessoas que já estão em níveis mais elevados, tudo é aqui. Né? Então a gente vê que existem contatos, né? A gente vê aqui exemplo, né? Nós vamos estar falando hoje no Sutra do chakra umbilical.
né? Esse contato aqui desse chakra. Esse chakra que trabalha para toda a manutenção do corpo, toda a manutenção etérica, todas as energias, né, que desenvolvem o trabalho do corpo. Mas mesmo assim, interessante de ver que cada região do nosso corpo tem uma interconexão com um dos planos, né? Um dos planos, o plano físico, mais ligado ao plano físico, mais ligado ao plano etérico, mais ligado ao plano astral, mais ligado ao plano, né, mental inferior, mental superior, assim vai, né? Búdico e átmico. Então nós temos essas ligações aqui também, né, correspondente a isso. E de uma forma assim astrológica, né, que o pessoal gosta muito de fazer relação aos astros, nosso corpo é interligado com os astros, né? Nós temos expressões de órgãos mais antigas, né, órgãos bem mais antigos no nosso organismo. É muito fácil de ver hoje um pulmão, né? Pulmão infla-se com ar. Olha, ele atua, né, nessa camada do ar. A gente sabe que o ar foi a primeira essência, né, a primeira essência que foi criada. É o ar. Posteriormente do ar, né, dentro das forças que se emanam, né, nós vemos assim que tem o contato com o ar. Depois do ar vem a luz, né? Depois da luz veio água e depois veio terra. A gente sabe aqui dessas configurações, deixa eu só achá-las aqui, é o 5. Não tá mais aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Olha ali, ó, né? Nós temos aqui, ó, primeiro aqui, ó, olha aqui, ó. Vayu, que é o ar. Aí nos deu todo o contato sensório de pele. E nos dá também as questões pulmonares, né, relacionadas ao ar. Ó, nós temos depois, tudo era um ar, e depois virou tudo gás, tejas, luz, né? Tudo um gás que se transformou em luz e fundição, ficou liquefeito. Aí nos deu o olho, ó, visão, né? Depois nós temos água, aí separou-se a água, né? Olha ali, ó, gustação, a língua. Depois que separou, aí virou, solidificou e virou a terra, nariz, alfação. Então nós temos, né? Se nós formos ver assim dentro dessa agregação, nós temos em nós mesmos os agregados de toda a criação. O que está em cima e o que está embaixo, né? Está tudo dentro de nós. Talvez a minha classificação agora não esteja bastante assertiva, né, na sua posição, mas deu para o pessoal entender. Aí os pessoas, ele não acertou, talvez as pessoas mais experientes vão dizer, olha, rumo ali, ele teve uma distorção aqui, mas ele falou, ele mencionou essa questão, né? Ele mencionou sobre esses pontos. Então a gente observa que está em nós tudo isso, né? E aí atribuem-se tudo isso aos planetas, né? Nós temos Saturno, nós temos, né, eu não me lembro bem agora das disposições, né? Saturno, Lua é o terceiro, né? Saturno é o primeiro. Eu não vou lembrar agora, irmãos, das disposições, né? Mas é Saturno. Eu não me lembro agora bem, mas é Saturno, depois viria... Eu sei que nós temos a experiência de Marte, né? Seria isso, né? Depois da experiência da Lua, da terceira roda, né? Da terceira ronda, né? Nós estamos indo. Mas é mais ou menos isso. Tem as rondas que caracterizam, né, determinadas fases. Exemplo, né? Quando tudo era gás, passou tudo luz, depois com temperaturas elevadíssimas, passou tudo a ser água, né? Separou-se os líquidos da água e posteriormente se aglutinou em terra, né?
tem todas essas expressões. Mas em determinado momento a gente pode aprofundar mais isso, né? Agora foge-me da mente. E a gente é interessante não aprofundar, né, nesse detalhe para não trazer confusão. Mas enfim, então, e daí tudo isso tem uma conexão. Tudo isso, todo esse fator tem uma conexão com os nossos próprios órgãos. Né? Nós temos a água, olha aqui quanta água, né? Olha quanto ar nós trabalhamos aqui. Então a gente trabalha o ar aqui com nós temos isso, né? Esse mecanismo dentro de nós. Aqui na região do estômago, líquido, né? Quanta água trabalhamos no estômago, intestino, olha a água, né? Água, líquido. Aqui, inclusive, no estômago tem uma força muito forte, né? Uma energização muito forte, né? Muitas vezes chamam o plexo solar, né? Eles falam também, né, do que nós temos no nosso corpo, né? O teu plexo solar, tal. Tudo isso são fontes, né? Localidades de concentração de muitas energias. Né? Nós temos então, né, exemplo, olha quanto, né, quanto se solidifica na região do intestino, né, ligado bastante também à questão da terra. Olha quando nós temos o coração que bate, né, quanta água, né, sanguíneo, quanta água circula por ali. Então nós temos todos esses elementos internalizados dentro de nós, né? Nós temos dentro de nós a força da luz, todas essas forças, todas elas vibram dentro de nós, né? Nós temos essas vibrações e elas estão tudo dentro de nós, né? Vibrando, fazendo essas vibrações, né? Nós temos a luz que vibra, nós temos né, o ar que faz parte da gente, a água que vibra dentro de nós, né? Nós temos também terra dentro de nós, né? A constituição de todos os minerais. Olha quantos minerais, né? E para analisar como nós podemos ver quanto o intestino trabalha com minerais, né? O intestino é uma fábrica de trabalhar com minerais, ali onde ele traz o potássio, onde ele extrai os açúcares, onde ele extrai o sódio, onde ele extrai, né? Onde ele extrai o cálcio, onde ele extrai o zinco, a extratividade que ocorre ali, né? Olha o quanto poder tem aqui, né? Olha, está tudo dentro de nós, né? Está junto a nós. Nós estamos interconectados, né, com tudo. Estamos em tudo há um sentido, tudo há uma conexão. Né? E olha aqui, olha quanto espiritualização há na mente, né? A mente é o local nosso, a armazenação de nosso espírito, né? É para onde nós estamos buscando, né? Com toda essa maquinária trabalhando, buscar a perfeição. Então tá tudo aqui, né, gente? Então a gente faz este mergulho, né, para nós passarmos e mentalizarmos, nós fazermos essas observações para que nós possamos entender, né? Nós possamos entender que há 7 princípios, né, 7 vibrações, tudo é setenário, né? E há também, né, 7 principais planetas, 7 constelações. Nós vamos observar aqui 7, né, 7 chakras principais alinhados. Nós temos então essa concepção, né, tudo isso junto conosco, E aqui está dizendo que quando a gente faz um mergulho internalizado, né, a gente faz um mergulho num chakra, desdobramento nesse chakra. Então tudo que aquele chakra nos oferece será toda a energia do que ele representa, toda a vividez, todo o ponto de manifestação, tudo que ele representa, né, como operatriz, como espiritual, do seu papel, sua configuração, sua força, tudo que ele tem como essência, ele se revela. Ele entrega, se você passa, né, a entender tudo isso, você passa a fazer um mergulho muito profundo em tudo isso, né, e passa a ser aquilo e ter domínio sobre aquilo, né? A gente tem domínio sobre as coisas que nós entendemos. Nós passamos a entender, tudo nós temos domínio, né? A partir do momento que nós passamos a dominar a luz, a entender a luz, nós temos domínio sobre a luz, né? A partir do momento que nós tiramos os véus de ignorância, de medo, de dúvida, né, nós passamos agora a ser luz, a usar a luz, né? Nós passamos a utilizar essa ferramenta de luz, nós passamos a usar essa expressão dessa luz para nós, né?
nós passamos a fluir com essa questão da luz. Quando nós passamos, então, né, a dominar a água, né, a conhecer a água mais profundo, nós começamos a dominar mais a questão da água, né? Quando nós pegamos e começamos a manipular os metais, né, nós começamos a manipular os minerais, que está muito ligado também, né, à mineralogia, à questão do ar, muito ligado a eles, né? Que é o nosso primeiro plano, né? Nós começamos a ter um grande princípio controlador, né, de todos os minerais. Hoje, o que os minerais hoje nos servem, né? Hoje os minerais nos servem de base de tudo. Hoje nós temos o prego, hoje nós temos o ferro, hoje nós temos o ouro, né? Hoje nós temos a manipulação de todos esses nós temos a manipulação de todos esses metais, esses minerais, todos ao nosso favor, né? Tudo isso. Então, a partir do momento que a gente mergulha nesse sentido de desdobramento, né, que você vai mergulhar, você vai fazer um mergulho muito profundo, internalizar, né, em Samadhi, vai transcender, vai ser revelado para você todas as coisas. Observa todo o conhecimento que virá, né? Então aqui fala assim, ó, conhecimento da organização do corpo. Então há uma revelação muito profunda e você passa a ser um doctor, né, por assim dizer, né, mestre dos mestres em qualquer campo científico, né? Você passa a ser uma pessoa de conhecimentos muito profundo nesse sentido, né? Você passa a ser uma pessoa que tem um conhecimento bastante, né, espiritualizado, sabendo da perfeição, sabendo dos traços, conhecendo todas as possíveis doenças, as degenerações, todos os colapsos, todos os estrangulamentos, tudo que possa acontecer, né, para influenciar os órgãos. Você passa a entender, né, todas o formato, né, o arquétipo que mostra a perfeição de um corpo. Aí você começa a entender todas as dificuldades, as deficiências que cada um tem, né? Aí você passa a entender qual é o tamanho do corpo, por que uns são mais baixos, outros são mais altos. Enfim, revela-se o todo, né? Revela-se o todo. Mas esse todo que nós temos que olhar com um pensamento muito espiritual para poder entender o que é o todo, né, nesse sentido, né? Nós temos que olhar com um pensamento uma espiritualidade muito forte, né? Nós temos que olhar muito profundo para entender tudo isso, para entender o que de verdade, né, que significa isso, ou isso quer nos revelar, que isso quer nos apontar, quer nos dizer. A leitura aqui seriam 3 parágrafos, né? É menos de uma folha de rosto. Ela é, de certa forma, rápida de ser feita, né? Ligeira de nós fazermos, e é bastante interessante, é bastante fácil de se compreender todo esse tema, né? Mas é interessante que nós nos atentamos a ver o transcendental, a transcendentalidade de quando nós fazemos essa leitura, né? Observar e entender as revelações mais profundas, né, mais intrínsecas, as melhores qualidades. Entender que podemos entender que hoje Jesus Cristo tinha esse corpo perfeito, né? A perfeição desse corpo Jesus Cristo tinha. Um corpo saudável, né? Um corpo perfeito, um corpo energizado, um corpo turbinado, por assim dizer, né? Com toda a essência de força, com todas as essências, né, muito vívidas, as essências muito fortes, muito presentes, a qualidade de saúde, o equilíbrio dos chakras, o equilíbrio dos vórtices de energia, o equilíbrio etérico, né, um equilíbrio astral, um equilíbrio mental, né? Tinha todas essas perfeições, né? Imagine o modelo, né? O fulgor, o modelo de expressão de força, no sentido de uma
força interna em saúde do que aquilo representava e tudo mais, né? Então a gente faz esse convite para que todos façam uma observação nesses sentidos, né? A perfeição, uma perfeição muito física, né? E o Sutra de hoje, então, ele faz um convite para nós percebermos isso, né? Essa interconexão, essa interligação nessas essências, né? Mergulhar assim profundamente e fazer um entendimento de tudo isso, né? Fazer uma verificação muito profunda, né? De compreender e deixar esses entendimentos latentes na nossa mente. Vamos fazer um pouquinho de leitura, meus amados, né? Eu estou tentando, eu não sei se eu estou tendo êxito, né? E isso está me deixando bastante inquieto. Eu não sei se estou conseguindo passar a vocês, não sei se estou conseguindo entregar a vocês, ou estou conseguindo de verdade conectar em vocês esse pensamento, assim, né? Porque uma coisa é nós termos dentro de nós, o difícil é extrair de dentro de nós e entregar através de palavras. Parece que é mais complicado, parece que é mais difícil, né? Mas a gente faz uma tentativa muito sincera de tudo isso acontecer. Então, a gente está com frio, deitou ali bem colhidinho. Se tivesse alguma coisa para cobrir ele. Mas enfim, nós vamos fazer agora um pouco de leitura, né? Nós vamos fazer então a leitura da sessão de número 3, o Sutra de número 30, e ele diz assim, né, na sua transcrição ao português: pela aplicação de Simyama ao centro do umbigo, obtém-se o conhecimento da organização do corpo. Ao centro, né, do umbigo. Só que quando fala centro do umbigo, nós temos que entender que nós estamos buscando o espiritual que está aqui, né? Os desdobramentos transcendentais que estão aqui. Aqui diz assim, ó: o corpo físico é um maravilhoso organismo vivo que serve de maneira notável como um instrumento da consciência no plano físico. Fantástico, né? É o nosso veículo de expressão, nosso veículo que nos permite estarmos manifestados nesse plano, é o nosso invólucro, né? É a nossa ferramenta, é o nosso carro, é o nosso veículo, é a nossa charrete, né? É o nosso cavalo, é o nosso corpo, gente, que nos permite manifestarmos aqui. É verdade que uma parte do corpo físico, a mais importante, é invisível e situada fora do alcance dos modernos científicos. Ponto. Esse modernos científicos que ele quer dizer aqui, o que nós temos que entender é que, como aqui diz, né, o mais importante é os órgãos, né, desse corpo, né, é ele que faz ele existir, né, os órgãos, né. Mas aqui faz uma provocação que diz assim, ó, o mais importante é invisível e situado fora do alcance dos métodos, eu falei dos modernos, né, dos métodos científicos. O que aqui quer apontar? Que existe conhecimentos transcendentais, que existe conhecimentos mais profundos, né, que existe conhecimentos que os instrumentos físicos não medem. Né, que existe, né, por mais que a pessoa seja muito conhecedora, muito profunda nos seus entendimentos, que existe ainda coisas que não se revelarão aos olhos dos homens sem a devida espiritualização ou aprofundamento nesse sentido. Claro que nós podemos dizer para vocês que a ciência atingirá isso daqui a alguns milhares de anos, talvez alguma quantidade de anos, mas é porque o homem se aperfeiçoou espiritual para poder mergulhar espiritualmente nessas questões, né? Aí elas são reveladas também. Como nós tentamos imaginar como essas palavras e que sentido elas faziam quando foram escritas lá há tantos mil anos atrás. A diferença para os dias de hoje, do hoje e do ontem. Correto. Todo o sistema de distribuição prânica, por exemplo,
que atua através do Prana Maya Kosha e supre a vitalidade do Maya Kosha, é desconhecido da ciência. Anamaya Kosha é desconhecido da ciência. Entretanto, mesmo o que pode ser investigado por métodos científicos demonstra que as várias atividades do corpo foram organizadas de maneira mais científica, percebendo guiadas pela mais leve inteligência. Parecendo guiadas pela mais leve, mais elevada inteligência. Parecendo guiadas pela mais elevada inteligência. Quando aqui fala sobre energias prânicas, nós temos que entender que a energia prana é a energia que faz o corpo todo funcionar, Uma corrente, uma energia que está presente, internalizando os órgãos, vitalizando os órgãos, por entre os órgãos. É uma energia que corre em todo o nosso organismo, Que envolve todo o nosso corpo, que cria uma camada. Alguns que são mais sensitivos vê como uma expressão de luz, vê como uma certa forma de uma expressão que fazem uma observação nesse sentido, Exemplo, a gente olha assim um coração batendo, Qual é a energia que está ali fazendo um coração bater? A gente vê o estômago trabalhando, Fazendo o seu processo. Qual a energia que está vitalizando esse órgão, A gente vê hoje, exemplo, o pulmão. O lobo vai para lá. A gente vê hoje, o pulmão. O lobo é o cachorro. Só que ele está... A gente vê, o pulmão que faz o seu trabalho de fechar e abrir, Tudo isso, então, a gente percebe que há uma energia para que essas coisas ocorram, Para que exista um contato dessa maquinária, Para que essa maquinária esteja vívida e essa maquinária esteja possibilitando e facultando um contato com ela. Esse contato de vitalidade. Então, essa energia é prana. Aqui diz assim, todo o sistema de distribuição prânica que atua através do Prana Maya Kosha e supre a vitalidade, o Anamaya Kosha, é desconhecido da ciência. Entretanto, mesmo que pode ser investigada por métodos científicos, demonstra que as várias atividades do corpo foram organizadas de maneira a mais científica, parecendo guiadas pela mais elevada inteligência. Agora, vendo também de outro ponto aqui, eu estava observando que dá essa sensação, Quem olha o corpo humano diz assim, quem é que criou esse corpo humano é de inteligência elevada. E é mesmo, mas eu digo assim, as pessoas entram em conjecturações sobre tudo isso. Um estudo detalhado do corpo humano mostra também estar ele organizado segundo um conjunto de padrões. E desse modo, todos os corpos humanos são estrutural e funcionalmente semelhantes em sua essência. O sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema glandular e outros sistemas funcionam da mesma maneira em todos os corpos humanos. Não o bastante, possuem também notáveis poderes de adaptação. A razão deste comportamento similar de todos os corpos humanos é naturalmente a presença de um arquétipo na mente universal, com o qual todos os corpos amoldam-se. Eis porque, no caso de bilhões e bilhões de seres humanos nascidos sob as mais variadas condições, o mesmo padrão nas formas externas do corpo e o seu funcionamento interno repete-se com notável fidelidade. Qualquer pessoa que possa conectar mentalmente este arquétipo do corpo humano
adquirirá pleno conhecimento do mecanismo do corpo físico. Isto pode ser feito mediante a aplicação de Simyama ao chakra do umbigo, porque esse chakra controla o sistema nervoso simpático que atua no corpo. É claro, porém, que o arquétipo do corpo é o que constitui o objeto do conhecimento. Ao aplicar-se Simyama, sendo o chakra do umbigo apenas o portão que conduz àquele arquétipo. O centro umbilical não é o plexo solar, mas sim o centro do chakra do Pranamaya Kosha, que está associado ao plexo solar. Olha que interessante isso, né? Aqui diz que o centro umbilical não é o plexo solar, mas sim o centro do chakra do Pranamaya Kosha, que está associado ao plexo solar. Então aqui nós já concluímos também a leitura que aqui tem, né? Assim que já fecha a parte de leitura, mas aqui isso que vem nos mostrar é isso que vem nos mostrar aqui, né? Então, entendendo que se a gente conseguir fazer, né, a gente desdobrar em Samadhi e faz um mergulho nesse chakra, né, observando, a gente consegue entender toda a expressão do que ele representa. Porque esse chakra controla todo o sistema nervoso simpático que atua no corpo. Então nós mergulhamos nessas essências se revelam, né? Eu vou fazer a leitura daqui do último trecho que diz assim, ó. Qualquer pessoa que possa conectar-se mentalmente a esse arquétipo do corpo humano adquirirá pleno conhecimento do mecanismo do corpo físico. Né? Olha, é todo o mecanismo do corpo físico. Né? Isso pode ser feito mediante a aplicação de Simyama ao chakra do umbigo, porque esse chakra controla o sistema nervoso simpático que atua no corpo. É claro, porém, que o arquétipo do corpo é que constitui o objeto do conhecimento. Ao aplicar-se Simyama, sendo o chakra do umbigo apenas o portão que conduz àquele arquétipo. É claro, porém, que o arquétipo do corpo, que constitui o objetivo do conhecimento, aplica-se o Simyama a ele, sendo o chakra do umbigo apenas um portão que vai conduzir àquele arquétipo. Ah, entendi. É só o veículo, né? O centro umbilical não é o plexo solar, mas sim o centro do chakra no Pranamaya Kosha, que está associado ao plexo solar. Então a gente vê aqui, então, a gente conclui também a leitura. Quanto incrível, né? A gente para ficar observando, tentando meditar profundo sobre isso, tentando analisar, que quando a gente faz um mergulho, né? Internaliza um mergulho dentro de nós, a gente busca, né? uma forma de entender tudo isso, a gente entra, né? Coloca como semente na mente, mentalizando esse chakra, vendo, e depois desdobra-se, penetra ali, né? Utilizando, claro, como plano de fundo o umbigo, mas há uma penetrabilidade depois que se revela no chakra. E a gente vê tudo que representa como energia, E aí, entendendo isso, que poderia ser por qualquer outro chakra, né? Mas entendendo tudo isso, a gente já pega a revelação também mais profunda, né? De toda a configuração física do corpo. Tudo se revela para nós, né? E todos os outros conhecimentos que estão ali, interligados, interconectados, intrínsecos. É muito profundo mesmo, bastante profundo esses conhecimentos que tem aqui dentro mesmo. Espero que não tenha ficado tão, de todo modo, confuso, né, meus amados, e também, de certa forma, entendível ao conhecimento, tá? São
São estudos, né, são sutras que nós viemos estudar, que nos trazem um conhecimento sobre tudo isso, né, que nos levam a meditar sobre esses pontos. Eu tenho certeza que cada um que vai conseguir extrair um conhecimento muito profundo de tudo isso. Nós vamos agora no próximo encontro, né, estudar então o 31º Sutra, que fala que pela aplicação de Samyama à garganta, olha que interessante, ao chakra, né, ao laríngeo, né, obtém-se a sensação da fome e da sede. Observamos que aqui nós estamos falando muito da questão dos chakras, né, garganta, ao umbigo, né, a todos os chakras, e cada um deles trazendo revelações e também trazendo muitos conhecimentos, né, e trazendo também para cada um de nós, né, não somente os conhecimentos, mas revelando-se potências por trás de tudo isso, né. Um mostra a organização do corpo, o outro ponto, né, a forma de cessar fome e cessar sede. Interessante esses detalhes, né? Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro, né? Ok, assim nós vamos então encerrando, né, mais um de nossos encontros. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente, nos acompanhando, né? Nós vamos então, na próxima semana, estarmos dando abertura ao segundo semestre de 2020, né? Nosso encontro já vai ser no mês de julho, vai ser no primeiro domingo. A gente fala isso simplesmente para títulos demarcatórios, tá? Para situações de demarcações do que nós estamos aqui fazendo, né? Do que nós estamos aqui colocando, somente para isso. A gente sabe que não influencia nada isso na questão do tempo, mas só por... Talvez lá no futuro, né, muitos irmãos que vão estar por aqui navegando, pisando, passando, possam entender um pouco mais, né? Olha, foi o ano tal, o ano disso, né? Era período do inverno, estava bastante frio. Quero agradecer a todos pelo carinho, mais uma vez, pela compreensão, por estar junto com a gente. Namastê.